Então veja bem, Jesus é cheio do Espírito Santo. Ele pega, dá para você e dá para mim o Espírito Santo. Então vamos viver, vamos tentar viver. Quando eu falo para vocês as coisas que vocês devem evitar, é porque eu cresci espiritualmente. Eu tenho uma visão hoje que não tinha antes. Hoje eu posso dizer assim, ajudar aquelas pessoas que compreendem o entendimento. Eu até rezar e ver a diferença depois. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não estou dizendo que sou melhor do que você. Eu só estou falando que se você não se afastar do pecado da imoralidade, o pecado não é pecado, mas leva o pecado, o bar e a festada e churrasco e cachaça na sua casa. Se você não evitar essas coisas, você não vai ter visão espiritualmente grande, não vai ter. Você pode comungar, você pode rezar, mas você não vai ter. Por quê? Porque você reza, comunga, mas não evita o pecado. Não evita o que te leva ao pecado. Então, essas pregações, se um dia eu parar de pregar aqui, vai ficar aí. Vai ficar aí na plataforma. Para vocês estar assistindo e lendo a Bíblia e entender o que eu estou falando. Compreender o que eu estou falando. Porque o Espírito Santo não é o espírito de você estar no mesmo pecado. É o espírito de você sair dele. Mesmo que você não saiu hoje, mas você está se esforçando para sair. Está se confessando, então está se esforçando. Ah, mas eu confesso hoje, já tem 2 anos nessa vida. Que eu confesso e fico confessando e caindo. Continue. O que eu tenho a dizer para você é, continue. Caiu, vai confessar de novo. Demora 1 mês, 2, 3 meses, vai confessar de novo. É assim mesmo nossa vida. Eu também tenho que me confessar 1 mês, 2, 2 meses, 3 meses. Não pode passar 3 meses para baixo, não pode passar nós católicos. Não fica forte, insuficiente para combater o mal, o inimigo. Então a leitura vem nos dizer que é Espírito de Deus, é Espírito de coragem. O Espírito Santo é Espírito de coragem. Coragem de quê? De evangelizar, de rezar um pelo outro, de sofrer um pelo outro. E o pior de tudo, que nós sofremos, não é para as pessoas pagãs, é as pessoas, seus parentes, meus parentes, porque não te aceita, não te compreende que você tem o Espírito Santo, que você está cheio do Espírito Santo. E aí você tem que ter o discernimento, a sabedoria de não machucar elas e viver o mesmo tempo, viver junto com elas. Junto com elas. Isso não é fácil. Isso não é fácil, não é para qualquer um. Por isso que muitos saem de igreja, vai para outra igreja, não compreende. Eu pensei em uma coisa mais cedo, eu vou falar logo, saindo do contexto daqui da leitura. Veja bem, o Espírito Santo que Deus enviou, ele fala o quê? Que você deve amar os seus inimigos e rezar por eles. Aí eu vou falar para você parar a pensar um pouquinho sobre essa questão. E por que as outras igrejas que diz que tem o Espírito Santo, as pessoas que diz que tem religião, que diz que está cheio do Espírito Santo, odeia e fala mal de Nossa Senhora? Eu queria entender e dizer que não vai para o céu. Por que eu estou falando isso, gente? Porque assim, se Deus ama, Deus fala, amai e rezai pelos teus inimigos, que aí tu será meu discípulo. Como é que eu sou de Deus, que eu sou cheio do Espírito Santo, e odeio uma pessoa que Deus escolheu, uma pessoa que não me fez nada de mal, não me desejou, nem chegou a me conhecer, e muito menos praticar o mal contra mim, e eu ter raiva dela? Vocês entenderam? Vocês compreenderam o que eu quis dizer? Cuidado, meu filho, cuidado, minha filha.
Você deve amar o seu inimigo que está do seu lado. Imagine Nossa Senhora que é santa, que está lá no céu, junto com Jesus, à direita de Jesus. Vocês têm que ter compreensão, discernimento. Tem que ter cuidado. Como é que Deus fala? Amai e rezai pelos teus inimigos. Aí eu vou lá, desde rezar e amar meus inimigos, não. Eu odeio é quem é o santo, que viveu o evangelho, que Deus escolheu para ser santo. Crê em Deus Padre. Crê em Deus Padre. Repreende em nome de Jesus. Porque isso não é de Deus. Você pode até me odiar. Vai mesmo. Porque sempre vai criticar, né? Você vai me achar ruim, você vai me achar birei barará. Não tem problema, como eu falei. Não é só você que vê que eu vivo errado, não é só você que tem raiva de mim. Tem muita gente por aí nesse mundo de Deus. E vai ter muito mais, porque o que eu falo é em cima do evangelho, é a verdade. E aí dói mesmo. Porque você que tem raiva de Nossa Senhora, você deve ter raiva, sabe de quem? De você mesmo, porque você não está compreendendo o amor de Deus na vida sua. Jesus te escolheu para viver o evangelho. Numa igreja você partiu para outra, onde odeia as santas e os santos. E você sabe que existe. A prova é que tem santo e corrupto. E aí as pessoas estão tão doentes. Eu não sei nem explicar essa doença. Porque, gente, como é que eu vejo uma pessoa incorrupta? Eu sei que existe uma pessoa incorrupta, que a terra não comeu, é santo. E não compreendo que aquela igreja é correta, que aquela religião é correta, que leva ao céu. E outra coisa, se você não conseguiu ver, vá testemunhar. Faça que nem o santo, o apóstolo Tomé. Senhor, ele não acreditou. Mas quando viu, ele acreditou. Senhor, meu Deus. Faça isso. Já que você tem o espírito de Tomé, vá em busca da verdade, meu filho, minha filha. Vá em busca da verdade. Quanto é tempo? Não fique atrás de pessoas que não têm o discernimento, não têm a humildade de compreender as coisas sagradas. Não tem. Então, gente, como é que você passa a odiar uma santa? Como é que você passa a dizer que não existe santo se existe pessoas que a terra nem comeu? Então foi você que fez com que a terra não comisse? Larga de ser burro. Eu vou falar logo assim, por quê? Porque isso é burrice, gente. Eu tô ofendendo até os burros aqui, os animais. É uma ofensa para os animais, os bichinhos. Porque pelo menos eles pensam, mas não sabem falar. E muitos pensam, sabem falar e ainda vivem errado. Gente, me desculpe porque me saiu aqui, dizer assim, me saiu do contexto, me saiu de si umas palavras, porque é necessário dizer também, tem hora. Porque as pessoas hoje vivem cega. Se você não acredita, que você viu falar, vá lá testemunhar. Não, eu vou lá testemunhar, isso é verdade mesmo. Pronto. Chegou lá, testemunhou, se converteu. Tomei. Não acreditou. Ele só acreditou quando viu Jesus. Faça a mesma coisa. Não acredita nos santos, você não conseguiu ver ainda, vá lá testemunhar. Vá lá ver. Mas não fique com raiva de santo, não fique com raiva de Nossa Senhora. Porque ela não te fez nada. O que você deveria ter raiva, você não pode ter. Que é seus inimigos ao seu redor, que fazem o mal, te praticam o mal, te faz de tudo. Você deve rezar por eles. E Nossa Senhora que te fez nada. Que Jesus foi a mãe de Jesus, o Salvador. Compreende isso, pelo amor de Cristo, quanto é tempo. Compreende quanto é tempo. Não vai ser tarde demais.